Agradeço ao Senhor, irmãos, por quanto o Senhor permitiu em que eu nascesse num lar evangélico. Irmãos, desde antes de eu nascer, meu pai já era pastor de uma determinada denominação. Irmãos, e na verdade, o meu trisavô já era evangélico. Então é uma família bastante tradicional, muito antiga. Irmãos, e eu cresci numa família bastante pobre, bastante dificuldade passamos. Nós éramos pai e mãe, 5 filhos, e meu pai sendo um dos principais daquela denominação, então se conversava muito com outros pastores dentro da minha casa, e a gente sempre ouvia, irmãos, que nós poderíamos ter amizade, ter relação, ter companheirismo com qualquer pessoa que fosse crente, mas se fosse da cristã não podia. Antigamente chamava de cristã a congregação. Então o povo da cristã não podia, não era gente boa para a gente ter amizade. Irmãos, eu cresci escutando isso. Irmãos, eu nunca tinha ido numa congregação cristã, nem sabia onde é que tinha, porque a nossa vida era outra, mas eu sempre cresci ouvindo isso e aquilo incutiu dentro de mim. Irmãos, então quando eu percebi alguém era crente, eu procurava me aproximar, fazer amizade, puxar assunto, conversar. Irmãos, eu tinha maior alegria. Mas, irmão, quando eu descobria que a pessoa fosse da congregação, aí virava inimizade, aí virava uma contenda. Mas o Senhor tudo isso permitiu, irmãos, porque hoje eu consigo dar valor naquilo que Deus fez na minha vida. Porquanto, irmãos, com 13 anos de idade, comecei a trabalhar num estabelecimento, e ali naquele lugar eu encontrei um senhor. Ele tinha um carrinho de pipoca perto do lugar onde, na esquina onde eu trabalhava. E, irmãos, eu percebi que era crente. Na hora do almoço eu ia lá conversar com ele. Comecei a fazer amizade com ele, conversando. Até que um dia, né, eu perguntei ao Ciro: você é crente, é? Ele falou: eu sirvo a Deus segundo a doutrina que é ensinada na congregação cristã no Brasil. Bendito é o Senhor. O jeito que ele respondeu, eu não gostei, sabe, irmão? Enfeitou demais o negócio, não precisava falar isso não. E, irmãos, e daquele dia para frente começou uma contenda entre nós. Só que todo dia nós conversávamos, eu não tinha onde ir, então eu ia ali no carrinho de pipoca, nós ficava ali conversando. Irmãos, e ele falava a respeito dessa doutrina para mim. Tudo que ele falava eu rebatia, tudo que ele me contava eu desfazia. Irmãos, até que chegou um dia e ele falou assim: Isaac, você fala tão mal da minha igreja, mas você nunca foi para você ver. Por que você não vai um dia? Você indo um dia, você vê lá como é que é, e depois você fala para mim. E eu, irmãos, naquela teimosia, naquela ignorância, eu falei: Ciro, se Deus me der força, se Deus me der saúde, eu nunca vou pôr o meu pé dentro de uma congregação. Irmãos, e o Senhor escreveu, né? O Senhor gosta dessas coisas assim, dessas pessoas teimosas. Passou o tempo, irmãos, foi passando os anos. Quando eu estava perto de 18 anos, irmãos, eu percebi que começou a dar errado as coisas na minha vida, sabe? Eu era o filho mais velho. Irmãos, e dentro de casa nós sempre estávamos bastante unidos, mas começou a entrar uma desunião entre eu e meu irmão, a ponto de um dia eu chegar para ele e falei: olha, aqui dentro não tem lugar para nós dois, ou você sobe daqui ou sou morreu, bendito é o Senhor. Irmãos, no meu trabalho, graças a Deus, Deus sempre abençoou, Deus sempre prosperou, mas começou a não dar certo no meu trabalho também, não era a mesma coisa. Na escola, irmão, eu nunca tinha repetido um ano de escola, naquele ano eu repeti, bendito é o Senhor. Irmãos, uma coisa tão ruim dentro de mim, eu não entendia que era o Senhor que estava cercando o meu caminho. Irmãos, e lá onde eu morava, em Campinas, nós frequentávamos uma igreja, porque uma coisa Deus pôs no meu coração, irmãos. Eu sempre tive um desejo de agradar a Deus. Eu sempre busquei de toda maneira que eu pudesse, bendito é o Senhor, poder agradar o Senhor. Irmãos, em um determinado domingo, subi para aquela igreja, onde nós se reuníamos ali para poder servir a Deus, segundo aquilo que nós tínhamos aprendido. Irmãos, e quando eu cheguei lá naquela igreja, ainda era um pouco cedo, sentei no primeiro banco ali, irmãos, e fiquei ali esperando. Daqui a pouco chegou o pastor da igreja, que não era meu pai, que meu pai estava trabalhando em outra cidade. Chegou o pastor da igreja, sentou ali do meu lado, eu olhei bem para ele assim, fiquei olhando, falei: quer saber de uma coisa? Eu vou embora para casa. Amanhã eu tenho que levantar cedo para ir trabalhar.
eu vou embora que eu ganho mais do que ficar aqui. Levantei isso aí, irmãos, nem esperei começar o culto, fui embora. Só que no caminho da minha casa, irmãos, eu passava em frente para a congregação, bendito é o Senhor. E a hora que eu estava descendo a rua 8 para poder chegar na rua que eu morava, irmãos, era mais ou menos, eu imagino, perto de umas 7h20, era final de ano, o dia estava bem claro, tinha sol ainda. Irmãos, aquele movimento, irmandade chegando para congregar, e eu numa pirraça, irmãos, sabe, eu andava bem devagarzinho no meio da rua, irmãos, só para trabalhar o trânsito ali, bendito é o Senhor. Irmãos, aí eu fui andando bem devagarzinho, a hora que eu estava passando bem em frente à congregação, irmãos, a orquestra começou a tocar um hino aqui dentro, bendito é o Senhor. Irmãos, e quando os músicos começaram a tocar o som daqueles instrumentos, irmãos, saiu pelos vitrôs da igreja, foi lá na rua onde eu estava passando. Na hora que eu ouvi o som, irmão, foi a mesma coisa que eu levar uma punhalada, bendito é o Senhor. Irmãos, eu perdi o meu sentido, sabe? Eu não vi mais nada, mas o Senhor tomou naquela hora a minha mente e voltou no tempo de criança, irmãos, quando nós morávamos ali na região de Mogi Guaçu, o Espírito Santo do Pinhal, sempre nas roças, nas fazendas, irmãos, quantas vezes de noite, debaixo de chuva, no frio, o gado sordo no pasto, eu, meu pai, minha mãe, os irmãos ainda pequenos, nós íamos de sítio em sítio, de fazenda em fazenda, falando do Evangelho, irmãos, tudo aquilo começou a passar na minha memória, como se fosse um filme, e parecia que tudo aquilo tinha sido em vão, que não adiantava nada, irmãos. E naquela hora, quando a orquestra terminou de tocar o hino do silêncio, irmãos, que silenciou o som de música, eu recobrei a minha consciência. A hora que eu olhei, irmãos, eu tinha parado, eu não dei um passo para frente, bendito é o Senhor, e eu fiquei olhando a fachada da igreja, uma igreja recém-construída, muito bonita, irmãos. Eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu falei possível que eu nunca vou pôr o meu pé dentro de uma congregação, mas hoje eu vou. Hoje eu vou entrar aí dentro, eu vou ver tudo quanto é defeito que tem no meio desse povo, e amanhã ele me paga, amanhã eu lanço tudo em rosto dele o que eu vi aí hoje. Irmãos, eu subi os degraus da escada da igreja para poder chegar dentro da congregação. Irmãos, e a arquitetura da igreja, subiu o degrau pela lateral, não dava para enxergar aqui dentro. Então eu fui subindo os degraus, curioso que só vendo, mas quando chegou no último degrau, não dava para ver nada. Irmãos, eu fiquei parado ali, no alto do degrau. Naquela hora, o porteiro que estava de serviço naquele dia, bendito é o Senhor, olhou assim do lado, viu eu parado. Irmãos, ele colocou o papelzinho da oração e a caneta num lugar ali, e saiu da onde ele estava e foi lá onde eu estava parado. Ele chegou e me cumprimentou, irmãos, ele me deu um abraço, bendito é o Senhor. Irmãos, um abraço que eu nunca tinha ganhado, um abraço daquele. Na hora que ele me abraçou, me cumprimentou, irmãos, ele me convidou, moço, vamos entrar para dentro. O que eu queria era isso mesmo, entrar para dentro, para ver aqui, irmãos. Irmãos, naquela hora, eu senti uma coisa diferente dentro de mim, uma emoção, uma sensação que não dava para explicar. Fui acompanhando ele, bendito é o Senhor. Na hora que chegamos no átrio central, ali na portaria, em que eu vi a igreja, irmão, uma igreja lotadinha de gente, irmãos, os corredores, gente em pé, bendito é o Senhor. Irmãos, eu nunca tinha visto uma coisa daquela, uma ordem, uma comunhão, não tinha brincadeira, não tinha conversa, não tinha falatório, eu escutava glória, aleluia, gente falando em línguas estranhas. Irmãos, aquilo foi um choque muito grande. Eu falei, nossa, um negócio aqui é diferente, irmão. Não tinha nada a ver com os lugares que eu frequentava, porque nessa busca que eu tinha, irmão, dessa insatisfação dentro de mim, eu procurava em tudo quanto era igreja. Eu não consegui, irmãos, uma alegria dentro de mim, mas a hora que eu vi aquilo, irmãos, a hora eu não entrei na igreja, eu fiquei parado lá no mato, encostei na parede, os irmãos lá no último banco apertaram um pouquinho, em vez de dar um lugar para mim na ponta do banco, deram um lugar no meio do banco. Moço, senta aqui. Eu falei, não vou sentar não. Fiquei de pé ali, irmãos, e fiquei observando, irmãos. Começou o santo culto e eu prestando atenção em tudo, no andamento, nos hinos, irmãos, e tanta coisa, e eu não conseguia ter o que falar possível no outro dia. Eu tentava procurar alguma coisa e não conseguia. Irmãos, quando chegou na hora da oração, eu não ajoelhei, fiquei de pé lá, terminou a oração, os irmãos falaram, moço, tem um lugarzinho, senta aqui para o senhor ficar cansado. Irmãos, em respeito a eles, minhas pessoas de idade, eu peguei e sentei.
bem no meio do banco. Irmãos, eu fiquei observando, irmãos, e quantas obras, quantos milagres o Ciro contava para mim que Deus fazia no nosso meio. E eu falava, isso é história, Ciro, isso não existe não, mas só na sua igreja que acontece. Por que só lá que faz isso? Nas outras nenhuma acontece essas coisas. Irmãos, e naquele dia, eu sentado no último banco, servos e servas de Deus que levantaram aqui, irmãos, para contar os livramentos que Deus tinha feito. Irmãos, quando começou o bairro lá em Campinas, Jardim São Fernando, nós fomos uma das primeiras famílias que chegou naquele lugar. Então todo o povo que veio depois, irmãos, nós conhecíamos as famílias que tinha chegado em todas elas. Meu pai, minha mãe tinha ido falar das coisas de Deus. Irmãos, então eu sabia que aquilo que eles estavam falando naquela noite não era mentira, era coisa que nós tínhamos testemunhado com os nossos olhos, e que quando aconteceu, irmãos, naquilo que eles agradeciam a Deus, mas não tinha explicação, sabe? Mas naquele dia eu estava entendendo que era Deus que tinha trabalhado na vida deles. Irmãos, eu não conseguia pegar defeito, chegou a hora da palavra, e o Senhor falava assim para mim, Isaac, mas lá na graça de Deus, ele parou de falar que era da congregação, lá na graça de Deus, o Senhor fala com as nossas almas, o Senhor fala com a nossa necessidade, o Senhor consola, o Senhor, e irmãos, sempre falando, e eu não acreditava, irmão, só que eu não consegui pegar nada. Chegou a hora da palavra, o nosso irmão que atendia falou, vou ficar na comunhão para Deus mandar a palavra. Eu falei, bom, já que é verdade que Deus fala, então eu quero que Deus fale comigo alguma coisa. Mas irmão, era a primeira vez que eu entrava na igreja, eu nunca tinha ido, não sabia como é que pedia a palavra, como é que pedia sinal, como é que pedia confirmação, eu não sabia nada, era a primeira vez, mas eu queria ver Deus falar comigo alguma coisa, queria então o Senhor. Irmãos, e naquela noite o Senhor achou graça, não revelou a palavra para o irmão que estava atendendo, e ele falava, irmandade, vamos clamar a Deus, ajuda na comunhão, porque até agora Deus não mostrou. Irmãos, passou quase uns 5 minutos, levantou um músico com a palavra. Irmãos, quando? Porque eu falava para o Ciro que era tudo treinado, igual era os outros lugares. A pessoa estudava, a pessoa pegava pontos específicos para poder fazer alguma coisa, mas naquele dia levantou um músico com a palavra. O servo de Deus que estava atendendo desceu, sentou ali, o músico estava aqui em cima, o Senhor usou dentro da palavra, eu prestei atenção, mas em detalhe por detalhe do que era pregado naquela noite. Mas irmão, não passou nem perto de mim, não senti nada, não entendi nada do que foi falado. Irmãos, quando terminou a palavra, aquele músico tinha acabado de pregar a exortação que Deus deu para ele, começou uma guerra muito grande no meu ouvido. O que você está fazendo aqui? Vai embora para a tua casa, você devia estar já deitado nessa hora, amanhã você vai levantar cedo, vai embora, você ganha mais. Mas por respeito aos mais idosos que tinha dado lugar, eu respeitei, irmão. Eu vou esperar acabar, depois eu saio, né? Fica ruim. Irmãos, e quando o irmão acabou de pregar a palavra, que o nosso irmão veio aqui para fazer o encerramento do culto, dentro daquela parte que o irmão já tinha lido, irmãos, aquele irmão músico tinha lido na escritura, dentro daquele assunto o Senhor começou a dar mais alguma coisa para o nosso irmão. Irmãos, o Senhor tomava ele e começou a falar, quando eu dei por mim, eu estava lá atrás, eu assuntando, irmãos, o que ele estava falando, eu percebi, irmãos, que Deus estava dando na boca dele segredo da minha pessoa, assunto íntimo meu, irmão, coisa que eu não contei nem para o meu melhor amigo. Irmão, o Senhor dava na boca daquele irmão aquele dia, coisa que minha família, algumas situações da minha vida que minha família nunca tinha sabido, naquela noite o Senhor dava na boca dele. Irmãos, e quando eu percebi que era Deus descobrindo o segredo do meu coração, eu comecei a chorar. Irmãos, e eu estava sentado lá atrás, e naquele choro, de repente ele parou a palavra, irmãos, parou, saiu um pouco de lado e apontou, falou, oh alma, você que está aí atrás, você está sentado no último banco, você entrou aqui nessa noite como um caçador que entra numa mata, querendo caçar alguma coisa, mas o Senhor te fala, você vai sair daqui hoje caçado, bendito Senhor, e vai voltar muitas vezes para glorificar o meu nome. Irmãos, eu agradeço a Deus de todo o meu coração, que naquele dia, irmãos, eu já era evangelizado, eu já sabia o que era céu, o que era inferno, pecado, salvação, mas eu sabia tudo, só que eu não era convertido. Mas naquele dia Deus converteu meu coração, irmãos. Eu saí dali de dentro,
Irmãos, eu agradeço a Deus que eu que falava que nunca ia colocar o meu pé dentro de uma congregação, daquele dia para cá, nunca mais tirei o pé daqui de dentro, irmão. Irmãos, enfrentei tanta guerra, tanta luta. Meus pais, irmãos, mas o meu pai, não entendendo a obra que Deus tinha feito na minha vida, me pôs para fora de casa. Ele falou assim: já que você preferiu esse povo aí, então vai para lá, aqui não tem mais lugar para você. Nossa casa era bastante apertada, era uma casa só de 2 pés, não era 5 filhos, 7 pessoas, irmão, para morar é bastante aperto, então você vai lá com eles. Irmãos, eu agradeço a Deus que quando a minha família virou as costas para mim, essa família de Deus abriu os 2 braços, bendito é o Senhor. Eu dormi uma noite na casa de um, outra noite na casa de outro, irmãos, e assim o Senhor foi me guardando. Depois de 20 e poucos dias, irmão, que eu estava dormindo para a casa dos outros, era da casa dos outros para o serviço, do serviço para a igreja, da igreja para a casa dos outros de novo, irmãos. Mas eu agradeço a Deus que nesses dias o Senhor foi forjando dentro de mim o amor por essa bendita obra. Irmão, depois de uns 20 e poucos dias, 23 dias, se eu não me engano, eu recebi um recado, porque a minha mãe era empregada doméstica, irmãos, numa casa de família, que a dona da casa era a esposa do meu patrão. Então, o contato que nós tínhamos era esse, bendito é o Senhor. E a dona Ivete falou: a sua mãe falou que é para você ir para casa, que seu pai já não está mais bravo para você pode ir. Irmãos, voltei para casa. Mas não era a mesma coisa, né, irmãos? A coisa já tinha sido modificada. Irmãos, eu, na alegria, eu fiz uma oração, falei: Senhor, eu tenho certeza, Senhor, que foi o Senhor que me chamou nessa graça. Pela vida, pela morte, Senhor, me dá força de ser fiel até o fim. Eu quero te honrar com toda a minha força, mas olha agora dentro da minha casa, Senhor. Eu sou o filho mais velho, sempre fui bastante considerado, não que eu quisesse nenhum tipo de honra, mas a gente sempre estava muito junto. Mas olha agora a situação que ficou, Senhor. Estou junto com meu pai, com a minha mãe, mas era como se fosse um estranho no ninho, sabe, irmãos? E nessa oração eu falei assim para o Senhor: Senhor, faz uma obra na minha vida, para eles verem que foi o Senhor que me chamou nessa graça, que não foi eu que quis ir para lado nenhum, mas o Senhor me escolheu. E eu agradeço a Deus, irmãos, que o Senhor ouviu minha oração e passou um determinado tempo, não sei quanto, um determinado dia, por causa dessa história de eu ficar muito para a casa da Irmandade, todos os cultos nós ia fazer visita depois do culto, irmãos. Nós morávamos numa casa de fundo, pagava aluguel para o pessoal que morava na casa da frente. Tinha um corredorzinho lateral da igreja, da lateral da casa, que chegava onde nós morávamos. E um determinado dia, depois de uma visita, devia ser quase 11 horas da noite já que eu estava chegando em casa, irmãos. Eu abri o portãozinho da calçada, que ele não trancava mesmo, ia subindo, indo, fui descendo o corredor lateral, irmãos. E bem no fim do corredor tinha um pé de limão, que fazia um cotovelinho no muro assim, para poder entrar na casa que nós pagávamos aluguel. E quando eu fui descer o último degrauzinho, ali na sombra daquele limoeiro, tinha um ladrão, irmãos. Irmãos, e a hora que eu fui descendo, que eu coloquei o pé embaixo, ele deu um salto naquela sombra do limoeiro, que dava uma noite de lua bem cheia, aquela sombra bonita no chão. Ele deu um salto com uma arma na mão, ele me encostou no meu peito, bendito é o Senhor. E ele encostou o revólver em mim e falou: calha a boca, senão eu atiro. Mas eu já tinha aprendido como é que clamava a Deus, bendito é o Senhor. Irmãos, na hora que ele falou desse jeito, eu gritei bem alto: Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue, cala a boca, senão eu te mato. Eu tornei da Senhor, tem piedade. Irmãos, naquela gritaria que eu aprontei, os vizinhos da frente foi abrindo janela, acendendo luz, fazendo barulho. Meu irmão, que morava no quarto bem perto, dormia ali no quarto bem perto do corredor, também já veio com o pé de cabra na mão. E naquele assunto, aquele movimento, aquele bandido, irmãos, ele com o revólver bem encostado em mim, ele puxou o gatilho 3 vezes, bendito é o Senhor. Eu escutava o barulho do ferrinho batendo no outro assim, mas não saiu nenhuma bala, bendito é o Senhor. Irmãos, e naquilo que meu irmão viu, meu pai levantou, o senhor da casa da frente, os filhos dele também veio. Irmãos, quando deu um profetinho, o outro dentro da minha casa, bendito, eu estava em 2, bendito é o Senhor. O meu que estava dentro de casa já tinha separado em umas caixas de papelão ali o que eles iam levar. Irmãos, e quando meus pais levantaram, o que viram, o que tinha acontecido, o que Deus tinha feito, irmãos, foi a libertação minha.
vida, bendito é o Senhor. Eu até hoje, Deus, não chamou ninguém da minha casa nessa graça, mas acabou aquela perseguição, acabou aquela luta, e o Senhor hoje fez nós amigos, bendito é o Senhor. Estamos aqui caminhando, irmãos. Algumas pessoas daqueles lugares onde eu frequentava falavam: Isaac, não vai 60 dias, você volta para trás de novo. Outro falava da mesma maneira: ou não vai dar 2 meses, e quando você quiser voltar, vamos ver se você vai querer eu ser aqui, bendito é o Senhor. Mas nessa noite eu agradeço a Deus, irmãos, que as pessoas que falaram dessa maneira, hoje elas estão todas debaixo do túmulo, bendito é o Senhor, e eu estou aqui glorificando o nome do nosso Deus, irmãos. Aqueles que falavam que não ia durar 60 dias, irmão, já fez 42 anos que Deus me conserva de pé nessa caminhada. Nunca me arrependi 1 milímetro sequer, irmão, por tudo que eu passei, as dificuldades que enfrentei, as provas que vieram na minha vida. Irmão, teve momentos de nós achar que não ia ter saída, mas o Senhor sempre foi o nosso socorro bem presente.